Inovações colaborativas, o que será isso? Bom, você está no BHB Foodcast, é um prazer falar com você. Eu sou a Carol Godoy, apresentadora desse papo que a gente tem com a indústria de alimentos, bebidas, suplementos e o ecossistema da alimentação. E hoje eu vou falar com o Diego Ravel, ele é coordenador da Planta.vc. É uma iniciativa incubada pela Duas Rodas que você, indústria de alimentos, pode muito bem se conectar para ter uma informação bem diferenciada do mercado em termos de insights com o consumidor, você vai entender os serviços deles. E também, você que está pensando em lançar um produto ou começando essa jornada, eles têm uma conexão com um hub de empresas que podem te apresentar, te apontar, facilitar, acelerar o seu processo. É uma empresa de pesquisas, uma incubadora de novos negócios, tudo junto e misturado, mas com um propósito muito bacana de ajudar essa indústria de alimentos, de bebidas e suplementos a ser cada vez mais saudável, mais forte, mais poderosa. Então vem comigo, entende mais sobre planta e se conecta com eles. Diego, que bacana poder falar com você aqui no BHB Foodcast, prazerzão, meu parceiro lá no prêmio do BHB, foi muito bacana, né? A gente vê todas aquelas startups e vocês lá conosco também prestigiando. Obrigada, viu? Seja bem-vindo. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço, né? Uma honra estar aqui com você novamente. Foi um prazer participar do BHB, nosso primeiro evento presencial. Então é uma honra estar aqui aí batendo um papo, conversar um pouquinho sobre inovação, vai ser muito bom. Boa. Antes de falar de planta, Diego, me explica um pouco esse conceito de inovação colaborativa, que é a bandeira de vocês. Quando a gente fala inovação colaborativa dentro de uma empresa, eu acho que o conceito fica até um pouco mais dá para entender, né? São várias áreas que se unem para a inovação acontecer. Agora, a inovação colaborativa, por si só, num ecossistema onde existem várias empresas, né, vários mercados envolvidos aí dentro dos alimentos, mas de forma diversa, como é que funciona? Conta um pouco dessa metodologia. Bom, a inovação colaborativa, ela parte aí de um modelo, vamos dizer assim, né? Pelo qual a gente utiliza um conhecimento de tecnologia interna e externa. Depende muito de empresa, mas normalmente a gente utiliza nesse sentido, né? Para aperfeiçoar um processo de inovação. Então aí é possível ter inovação até de alguém fora do negócio, né? Alguém que queira investir, ou enfim, que não está no dia a dia. Então é possível trazer clientes, empresas parceiras para ajudar nesse processo. Eu cito sempre 4 temas bem legais, né, que eu acho que dá para inovar com consumidores, ele faz parte da inovação colaborativa, então dá para aprender com feedback e inovar a partir daí, com fornecedores ali, com empresas parceiras, inclusive quem tem a tecnologia de ponta, acho que é um bom ponto também, né, falar de fornecedores. Competidores também, a gente pode se unir, fazer pesquisas e desenvolver projetos, né? E a sociedade como um todo, que aí dá para se inovar a partir aí de uma atuação colaborativa. Acho que dentro disso a gente chega num conceito legal de inovação colaborativa. O que você acha? Nossa, muito bom. Quando a gente fala até competidor, você se unir um competidor para você chegar a uma inovação que vocês dois tenham a intenção de fazer, é algo num Brasil hoje até polarizado por conta de política e outras Verdade. coisas, eu acho que é algo que não vem à mente das pessoas, né? E como a gente precisaria e poderia crescer ainda mais nesse sentido. Eu gostei dessa sua análise aí, pensando nisso. E nos fornecedores, quando você fala, eu trago muito isso no BHB também, a própria indústria de ingredientes, né, da qual você também, de certa forma, faz parte, está ligada, o como tem ciência, como tem tecnologia, como tem inteligência para emprestar para essa indústria de alimentos que às vezes está começando, é uma startup, ou até uma indústria já de mais tempo de mercado, mas com uma cultura ainda muito familiar, que não evoluiu tanto em conhecimento, como esse conhecimento não precisa estar só dentro de casa, ele pode estar amplificado aí nesses múltiplos stakeholders que você acabou de citar. Bacana. Diego, Perfeito. me fala agora de planta. Quem é planta? Onde vive planta? O que come planta? Como é que vocês trabalham dentro da planta? Qual que é a proposta de valor? Então vamos lá, a planta, né, como a gente citou agora há pouco, ela faz parte dessa inovação colaborativa, né? Então ela é feita para o consumidor e também para a indústria, né? O propósito aqui é acelerar esse futuro da alimentação. Então,
com alguns braços tecnológicos, algumas pesquisas de mercado. A planta hoje atua nessa frente, né? E hoje se transformou, né, num grande ecossistema. A grande força da planta é a comunidade, então é o consumidor de fato e as empresas que são interessadas nesse ramo, né? E a gente faz essa conexão, para resolver algumas demandas, alguns problemas e conectar, né, uma empresa com um grande player, por exemplo, para resolver problemas que vão impactar ali o consumidor de mesa, né? A gente tem 2 serviços, que é o Voz do Consumidor e o Catálise. Posso explicar um pouquinho mais aprofundado posteriormente, mas de fato a planta atua como uma pesquisadora, monitorando ali a movimentação de mercado e o consumidor, né, os seus comportamentos. E também a Catálise é de fato criar essa conexão, espécie de aceleradora para trazer problema na mesa e depois a solução. Entendi. Então, na verdade, a indústria é o teu cliente, continua sendo o teu cliente a indústria, mas você Exato. tem uma leitura de tendências de mercado, de comportamento de consumidor própria. Vocês têm esse big data de informações e podem emprestar essa inteligência para essa indústria num primeiro momento, né, que é um dos papéis, porque de verdade essas indústrias muitas vezes não investem em pesquisa, né, Diego? Não fazem esse trabalho, Exatamente. não tem verba muitas vezes para isso, ou mesmo que tenha verba, não tem a cultura de fazer pesquisa. Eu acho que talvez essa é uma das soluções que a planta traz. E a outra face que você comentou é sobre ser esse hub de conexões. Então, vocês Exatamente. indicarem pequenas startups para soluções de grandes empresas e por aí vai. E aí eu te faço uma pergunta, é só para a indústria de alimentos, de bebidas e de suplementos, ou os serviços que se relacionam a elas também podem ter alguma ligação com a planta? Não, tem total ligação com a planta, né? A gente fala do ramo de alimentação porque, de fato, a gente nasceu, né, nesse ramo, a gente tem algumas já frentes e uma boa expertise, uma experiência nisso, mas, de fato, uma empresa hoje de tecnologia pode ser um cliente da planta, por exemplo, né? A gente vive e Embalagem, respira a tecnologia, né? Então, pode sim ser um grande cliente da planta hoje. uma empresa de embalagem, uma empresa de um Exatamente. maquinário diferenciado, tecnológico, também que pode trazer uma solução, tudo isso, né? Esse ecossistema como um todo, certo? Exatamente. Hoje a gente trata desde indústria 4.0 até, enfim, né, o próprio alimento ali na mesa. Mas uma empresa hoje que tem uma solução em embalagem pode se conectar sim a uma indústria que não tenha, né, esse braço. Então, em diversas frentes a gente pode trazer problemas e desvendar soluções juntos. A relação de vocês com duas rodas, porque eu conheci planta por meio de duas rodas, a indústria de Sim. ingredientes do sul do Brasil já bem conceituada. Como é que surgiu? Planta surgiu lá dentro? Explica pra gente. Claro, essa é uma grande dúvida, né? O pessoal conecta automaticamente ou já conhece a planta através das duas rodas, né? Sim, a planta é uma iniciativa que nasceu dentro do setor de Open Innovation da grande indústria, no caso da duas rodas, né? E a gente pode falar que a planta hoje é uma. A duas rodas é uma incubadora ali, né? A planta está incubada ali na duas rodas, porém com um grande propósito que é de fato ter ali sua própria receita recorrente. Hoje a gente já está trabalhando com isso e na prática a gente vê como uma grande vantagem, né? Porque os clientes da planta podem sim ter essa conexão direta, né, com um grande player do mercado. Então, enfim, esse apoio Open Innovation, esse suporte jurídico, todo esse networking que a Duas Rodas nos traz hoje, nós só vemos como uma grande vantagem em contratar a planta. Uma incubadora de, como você falou, uma troca de inteligências, né? Do que existe já dentro Exatamente. de duas rodas, para trazer para a planta e, ao mesmo tempo, ao contrário, né? O que vocês geram dentro de planta pode servir também para os clientes de duas rodas, por assim dizer. Mas entendi, já tem propósitos distintos, uma é uma indústria e a outra é um prestador Exatamente. de serviço, certo? Bacana. Sim. Você teria um case para contar para a gente, para ilustrar tudo isso que a gente está falando? Porque muitas vezes, para quem está ouvindo ou nos assistindo, pode parecer muito legal todas essas informações, mas aterrissar na prática muitas vezes ajuda, né?
Sim, né? A planta não é algo tão tangível de se explicar, né? Minha missão diária aqui, porque envolve tecnologia, envolve conexões, né? Envolve big data, dado, explicar inteligência artificial não é algo tão simples também, né? Mas se a gente teve um caso, eu tenho dois cases para citar bem interessantes. Acho que o grande desafio a planta nasceu com um grande desafio já, que foi a Seara, né? A linha incrível Seara, né? Onde a planta foi procurada sem essa conexão com a duas rodas de momento, né? A gente foi através aí do interesse pela planta de fato, e nós atuamos com a linha incrível especificamente com a voz do consumidor, que foi o quê? Nós trabalhamos junto com os mentores para desvendar um problema que tinha dentro, ou talvez uma dúvida, né, do público alvo da linha incrível. Quem seriam os compradores? Qual seria o usuário ali, o consumidor que está querendo comprar os produtos dessa empresa. Então, a planta traçou ali uma estratégia, junto com os mentores, de descobrir, de abordar esse usuário, né, para trazer, de fato, uma solução para o cliente. Então, a partir aí dessa pesquisa, a gente trouxe insights, ideias para novas linhas de produtos, tendências, o what's hot ali, o que estava fomentando o mercado no momento, tudo isso no meio da pandemia, né, para ajudar, ainda mais desafiador ainda, e de fato ajudou a empresa a tomar algumas decisões. Então, a gente acabou descobrindo que o público para a linha incrível não era um público vegano, era um público flexitariano, ou seja, curiosos, espiritualizados, estavam achando a carne um valor muito caro e estavam querendo experimentar coisas novas. De fato, essa base de pesquisa ajudou o cliente a tomar as decisões. Interessante. Você falou de dois. Esse é um deles, Sim, é incrível. Seara esse é que um é um deles. baita case, né? Até a Camille Lau, Foi um grande diretora da marca, desafio. foi lá no BHB, contou pra gente, eles têm um desafio incrível mesmo, fazendo um paralelismo aqui com o nome da marca, que é democratizar essa categoria, né? Então, que legal Sim. saber que vocês fizeram parte aí do início, da inteligência. E que mais? Qual que é o outro? Bom, eu posso citar alguns cases que para duas rodas também, que é nosso principal cliente, né? A gente trabalha bastante em parceria com eles, mas um que a gente trabalhou e foi um desafio diferente, né? Foi no começo do ano, a gente fez um case para Nestlé, né? Na qual estudamos o mercado de suplementos. Basicamente aí foram 2 a 3 meses de trabalho juntos, né? Inclusive teve um pouquinho do catálise aí, né? Porque a gente meio que uniu a duas rodas com o cliente para que houvesse uma degustação dos produtos que saíram, pelo menos um mock-up ali, né? De produtos que saíram da nossa pesquisa. Então, o cliente degustou praticamente um sabor ali que nós descobrimos com o consumidor. Então, foi uma experiência bem bacana. E foi um aprofundamento na área ali de suplementos que acabou ajudando a nossa base também a fomentar e se alimentar de novas informações. Dentro de tudo que você vive, né, nesse universo aí da pequena empresa, da grande indústria, você acabou de citar duas grandes indústrias também. Qual Sim. você acha que é o principal desafio dessa grande e da pequena? Existem diferenças? O que você observa hoje que é uma necessidade talvez ainda não atendida pelo mercado? Olha, a gente pode conversar aqui, acho que pelo dia inteiro e citar vários desafios, né? Mas o que a gente está vendo hoje, pelas necessidades, né? Por diversos eventos que estão acontecendo, eu posso citar alguns, né? Pelo menos é o que a gente respira aqui no dia a dia da inovação, da planta. São processos automatizados, né? Empresas procurando processos que sejam mais para que chegue ao cliente um produto de forma mais rápida. A questão da rastreabilidade também é um ponto interessante, né? Um grande desafio hoje em dia. A sustentabilidade ambiental, que eu acho que, se não for todas as empresas que abordam esse tema, né, deve ser mais de 90%. Aí a gente tem a própria logística verde, né? É um tema também bem abordado em eventos, em palestras, para que gere um menor impacto ambiental. Esse é um grande desafio, né? E às vezes a gente acelera algum processo e acaba impactando o ambiente de uma forma mais brusca, né? Então, é um grande desafio para as empresas. A própria condição de trabalho, acho que é um tema que também eu já ouvi, né, nesses eventos, eu acabei ouvindo bastante. Tem que ter um ambiente bacana para que isso aconteça. E a segurança alimentar, né? A gente até abordou um tema recente aqui na planta que é sobre o mercado halal, que impacta diretamente na segurança alimentar, toda uma certificação de qualidade do alimento.
Acho que são pontos que a gente pode discutir aqui o dia inteiro, mas eu cito esses aqui de momento. São muitas frentes mesmo, mas me chamou a atenção você falar dessa coisa da velocidade, né, da agilidade que você trouxe logo no começo. Isso realmente, para as pequenas empresas, muitas vezes que são menores, você tem uma movimentação mais rápida. Mas quando você se torna grande, tem processos, as coisas se tornam mais morosas, mais burocráticas, e aí tem os desafios também desse crescimento, né? Estava falando com o Pinati agora um pouco mais cedo também, num podcast que vai ao ar, e ele falou o quanto hoje o desafio dele é justamente o crescimento, porque ele dobrou de tamanho de um ano para o outro. E que problema bom, né? Mas isso também traz para ele uma certa morosidade em coisas que ele tinha uma decisão mais rápida. Agora ele precisa discutir mais com o corpo de gestores, então tudo isso acaba impactando. Mas que bom que a gente tem empresas como a Planta que conseguem ajudar, inclusive, a destrinchar isso, a olhar para o que o mercado está precisando e traçar uma estratégia mais adequada para o seu negócio, né? Então isso é muito bacana. Vocês contam aí na Planta com alguns mentores, você acabou de citá-los, né? Você falou assim, a gente, em um projeto a gente entendeu com os mentores e depois foi para a plataforma de pesquisa para entender com o consumidor. Quem são esses mentores? Como eles foram escolhidos? Como é que a gente pode conhecê-los um pouco mais? Bom, vou começar aqui com o nosso grande parceiro, né? Que é a Equilibrium. De fato, a nossa parceria já tem alguns anos, né? Então toda a equipe aqui da Equilibrium acaba nos dando essa visão mais técnica, né? Esse lado mais nutricional. Então a gente tem toda essa visão de mercado que nos ajuda de alguma maneira, né? Ampliar esse resultado junto a um cliente. Nós temos, por exemplo, a Sandra Mian, que é uma engenheira de alimentos, que é uma nossa super parceira aí, talvez nasceu quase ao mesmo tempo que a Planta ali, né? Ela entrou bem no comecinho, então ela de alguma maneira traz esse lado mais antropólogo, né? Essa história da alimentação, que é bom sempre voltar ao passado para tomar algumas decisões, né, para o futuro. Então esse lado mais técnico e histórico com a Sandra. Nós temos também um lado jornalístico com a Érica Soares, né, do Entre Sabores, na qual ela vai, de fato, investigar e fazer uma entrevista com o dono de restaurante para ver o que está movimentando o mercado. Então, hoje a Planta, ela tem essas frentes, né? Inclusive com essas parcerias que acabam englobando quase todos os pontos chaves, né, que a gente precisa para ajudar no futuro da alimentação. E para localizá-los é bem fácil, a gente tem o LinkedIn, inclusive aqui da Planta, vocês podem me procurar também, Diego Ravel no LinkedIn, toda essa equipe está no LinkedIn, está também no Instagram e sempre no Planta Educação. Se vocês entrarem no Planta Educação, a carinha de todos os nossos parceiros estão por lá, YouTube da Planta também, com vídeo técnicos, né, no Planta News. De fato, toda a equipe dos parceiros e mentores estão dando um conhecimento para vocês. Muito conteúdo de inteligência por lá, né? Vale a pena acessar. Nós vamos deixar aqui também no descritivo desse podcast o link para todo mundo poder achar. Diego, explica então agora, para a gente amarrar toda essa visão, um pouco mais desses dois produtos que você falou, a voz do consumidor, como é que isso funciona e o Catálise. Vamos lá, então. Vou começar pelo voz do consumidor, que é algo que eu citei aqui mais de forma breve, né? Então, como eu comentei, a Planta atua como uma pesquisadora. Então, a Planta vai, através de um briefing do cliente, uma necessidade, entender, monitorar, ver esse comportamento do usuário, né? Ajudando a empresa, de fato, a tomar uma melhor decisão estratégica, visando aí o seu produto, enfim, e o mercado em si. Então, a gente vai desvendar essas preferências. São 3 meses de trabalho, né? Um primeiro mês a gente chama de qualitativo, ou seja, a gente vai, de fato, estudar um pouco esse público, entender, desvendar ali o caminho, né, para seguir com essa estratégia. Mas, segundo Diego, mês, nesse claro. primeiro momento que você está falando de entender o consumidor e tudo, vocês fazem isso via uma plataforma própria? Quem é consumidor pode se cadastrar para preencher questionários ou é um olhar na internet? Como que é essa captura de informações? Vamos lá, a captura de dados ela é bem simples, né? A gente elabora uma estratégia que pode sim envolver uma pesquisa via link, via questionário, né? Mas a forma da Planta abordar o usuário é diferente, é bem humanizado.
Então, quem vai responder o questionário vai se sentir como se tivesse uma conversa ali de bar, conversa com um amigo, né? Tomando ali um vinho, enfim. Vai ser como se fosse uma conversa bem humanizada, bem, parece que a planta está do seu ladinho ali conversando com você, né? Então, existe um questionário, é divulgado nas redes sociais. Além disso, esses dados são coletados através de engajamento, de opiniões de consumidores em toda a nossa comunidade, né? Então, pode ser desde a plataforma da planta, um vídeo no YouTube, ou mesmo nas redes sociais, né? Através de um post ou de uma informação que a gente levou até o consumidor. E todos esses dados são analisados de uma forma bem minuciosa, né, por nossos especialistas. É passado todo um processo de etnografia para aí sim a gente ter uma decisão sobre esses dados coletados. E claro, por trás de tudo isso tem um quezinho a mais aqui da planta, que é a inteligência artificial. A gente roda também para descobrir esses comportamentos de uma forma mais automatizada, né? E aí a gente faz a mescla desses dois dados para trazer um resultado para o pessoal. Perfeito. E é um trabalho que demora em torno de 3 meses para você gerar esse relatório final, esse entregável para o teu cliente, né? Mas exatamente. É um período bem importante, né? Não dá para a gente queimar processos muitas vezes, né? E o Catálise, se eu sou uma empresa, por exemplo, eu, Carol, criei aqui uma empresa de energéticos saudáveis e quero me conectar aí com grandes players do setor. Posso procurar a planta para me ajudar nesse caminho? Pode sim, pode e deve. Na verdade, se você tiver interesse no Catálise, né, de fato, a gente vai entender esse problema que você tem hoje no mercado, essa demanda, né? Então, a planta hoje pode receber esse contato, analisar esse briefing, de acordo com a conversa, né? Nós vamos fazer um hunting dessas empresas. Hoje a planta está com uma base muito boa de conexões, né? De startups cadastradas. A gente vai recorrer sempre a essa solução dentro de casa. Então, hoje, por exemplo, você tem um problema que você precisa escalonar um produto seu, você não tem maquinário, não tem, né? Você não tem, de fato, um lugar onde possa expandir essa produção. Então, a planta vai atrás dessas conexões. Hoje a gente tem uma grande vantagem de já ter essa conexão com a grande indústria, que é a Duas Rodas. Então, vamos mapear possibilidades de trabalharmos juntos, primeiramente, né, dentro de casa, para depois buscar soluções fora. Então, passa ali por um processo de abrir um programa, né, um edital de inovação, uma boa divulgação para atrair interessados, né, que resolvam essa demanda, que venham com soluções. A gente vai divulgar bastante, vai ter uma landing page específica com esse desafio para o pessoal interessado se cadastrar. E, claro, se a empresa tiver interesse, a gente pode abrir um webinário, falar um pouquinho da empresa, de alguma maneira vai ser uma vitrine, né, para falar um pouquinho mais, mostrar um pouco do serviço e atrair interessados para essa solução. Excelente, Diego. Adorei conhecer um pouco mais de planta. Se você quiser saber mais, a plataforma está aqui também para você nos comentários, em todas as nossas redes sociais. E qualquer dificuldade, entre em contato com a gente, que a gente conecta você também ao Diego e a toda a equipe do pessoal de planta para poder ajudá-los aí nas soluções. Como ele falou no começo, a missão, qual que é, Diego? Ampliar e ajudar o futuro da alimentação, né? Esse é o nosso ajudar o propósito. futuro da alimentação, essa palavra que me faltou. Ajudar, não é ampliar. Ajudar o futuro da alimentação. E a gente está juntos nessa missão, né? BHB é construindo marcas mais saudáveis e o pessoal da planta fazendo com que essas marcas consigam atingir seus objetivos. Obrigada, viu, Diego? Eu que agradeço, uma honra estar aqui em nome da planta e de toda a equipe e uma honra estar aqui com vocês, Carol. Obrigadão mesmo. Até a próxima, pessoal!